Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade que é promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E para a nossa conversa de hoje, recebemos o professor voluntário da sede São Caetano do Sul, em São Paulo, José Roberto. Seja muito bem-vindo. Olá, Danilo. É muito bom estarmos aqui reunidos novamente para trocar algumas ideias, algumas experiências filosóficas contigo e aí com todas as pessoas que nos ouvem há um tempo já. Em nossa conversa de hoje vamos falar sobre o Egito e seu legado espiritual. Naturalmente que não vamos trazer aqui verdades absolutas e também não vamos esgotar o tema. Nós vamos conversar, refletir, extrair ideias que sejam importantes para a nossa vida, para que a gente aprenda algo com essa civilização e, claro, de alguma maneira possamos viver algo daquilo que eles nos deixaram enquanto ensinamentos. Quando a gente lembra do Egito, José Roberto, através das obras da literatura, através da história, enfim, através da escultura, da arte, nós temos as esfinges, o rio Nilo, as pirâmides, enfim, e uma ideia de magia muito presente nessa civilização que para nós ainda é um grande mistério. Em suma, quando a gente lembra de Egito, na nossa mente, de um modo geral, vem sempre as esfinges e também as pirâmides, mas há algo mais por trás de tudo isso que representam essas ideias, desses símbolos dessa grande civilização. Eu gostaria que você falasse, para além de esfinges e pirâmides, o que nós podemos compreender, o que nós podemos admirar, além disso tudo, em relação a essa civilização egípcia. Sim, Danilo, é isso mesmo. O Egito, né, com as suas pirâmides, a esfinge. Olha que quando nós olhamos para as pirâmides e para a esfinge, né, e para as outros restantes de templos e construções que ficaram, nós estamos olhando, na verdade, para um esqueleto, né, porque é o que sobrou do antigo Egito, que não tem muita relação com o Egito atual, mas ainda assim nos inflama a imaginação, nos faz refletir sobre o mistério e a grandeza, não apenas dessa antiga civilização, né, mas também de muitas outras civilizações que também deixaram bastante obras, tanto na sua arquitetura, como obras nas suas esculturas, como obras nas suas pegadas e referências históricas, mas realmente o que nós vamos considerar do Egito, né, não são esses restos arqueológicos ou arquitetônicos que chegaram até nossa época, que ainda assim já nos enche de admiração por esse antigo povo que fez tantas coisas maravilhosas e mesmo assim da qual hoje, né, nós, segundo muitos especialistas, mesmo falando só da arquitetura, daquilo que eles construíram, nós só temos uma pequena fração. Eu acho que o que nós podemos destacar do Egito, né, admirar do Egito, esse Egito que já não existe mais, é a mesma coisa que admiravam também, por exemplo, né, os gregos. Porque os gregos, de certa maneira, eles se consideravam herdeiros de uma riqueza. E os gregos, quando eles tomaram contato com o Egito, não era muito incomum muitas pessoas, né, saírem lá das cidades gregas e irem até o Egito, ou o Egito da época, né, que os atraía justamente por um legado, uma tradição de conhecimento que os gregos atribuíam para esses antigos povos. Inclusive, o nome Egito que nós temos hoje não é como os antigos povos daquela região do Nilo chamavam as suas terras, mas sim como os gregos passaram a chamar esse país, que seria o país de Ken, né? O que a gente poderia, segundo aí os especialistas, traduzir mais ou menos como o país dos mistérios. Então, mesmo esse nome Egito, né, ele significaria justamente isso, aquele lugar misterioso com os seus profundos conhecimentos, com os seus templos, com os seus sacerdotes, com os seus conselheiros de reis e faraós, que eram muito sábios. Então, os gregos, né, eles iam buscar no Egito, eles não iam ao Egito fazer turismo,
navegar tranquilamente pelo Nilo para descansar, admirar as pirâmides. Não, eles iam buscando essa tradição de sabedoria atemporal para que com isso eles pudessem ir construindo a sua própria tradição como povo, deixando as suas próprias pegadas na história e construindo o seu futuro. Até Platão, em alguns dos seus diálogos, né, principalmente no Timeu, ele coloca um dos seus antepassados tendo ido ao Egito e recebido certa gama de conhecimentos, né, de um sacerdote de um desses templos. Inclusive, quando esse antepassado de Platão ele relatou alguns dos conhecimentos, algumas das áreas dominadas pelos gregos, o sacerdote, né, com toda a compaixão e também muita generosidade, respondeu para ele, né, que, na verdade, os gregos eram umas espécies de crianças históricas, que de tudo isso que ele estava ali colocando, né, ele não conhecia uma mínima fração. Então, né, Danilo, o que nós podemos admirar neste Antigo Egito, claro, nós temos a admiração pelas pirâmides, mas nós também podemos nos espelhar na admiração que os grandes sábios, os grandes filósofos gregos tinham pelo Egito e também, né, buscar algo desse legado espiritual, desse legado filosófico, para que, através desse exemplo histórico, nós também possamos construir a nossa identidade como seres humanos, nós também possamos, né, contribuir com a construção da identidade da sociedade em que nós vivemos e também possamos sentir que com aquilo que vamos aprendendo da história, desses antigos povos da história, sejam os egípcios ou sejam os gregos, a também construir um caminho de segurança e de humanidade em direção ao futuro. Toda a civilização, José Roberto, quando a gente estuda a história, ela não é fruto do acaso para chegar a esse aspecto de uma civilização. A gente fala do Egito, a gente fala de Roma, a gente fala da Grécia clássica, dos hindus clássicos, enfim, dos sumérios, da África antiga, enfim. Todos esses povos, eles tiveram uma civilização que foi construída e esse impulso ele não vem do nada. Se, por exemplo, a gente olha a história hoje e vê certos povos entrando em conflito ou continuando um conflito secular, milenar, enfim, esse conflito nasceu em um dado momento por alguma razão. Assim como se nós vemos um povo mais avançado do ponto de vista científico, cultural, artístico, em qualquer lugar do planeta, a gente sabe que isso é fruto de um processo. Eu gostaria que você falasse desse processo de impulso civilizatório. De onde vem isso? De onde nasceu isso tudo para que esse povo egípcio alcançasse esse ápice? Eu gostaria que você falasse para a gente entender um pouco dessa ideia, porque esse avanço milenar que eles tiveram, que até hoje nos intriga tanto, é fruto de um processo. Eu gostaria que você falasse sinteticamente um pouco sobre isso. Danilo, essa é uma questão muito de base mesmo, né, de fundamento, até para a gente entender também, como povos que nós somos do século XXI, o que nós podemos aprender, o que nós podemos retirar de útil, de prático, de pragmático e necessário para a nossa vida hoje, para que a gente tenha uma compreensão mais profunda do que se passa conosco e com o mundo em que nós vivemos. E olha só, da mesma maneira que a força da nossa civilização já faz alguns séculos é o desenvolvimento tecnológico, ao mesmo tempo, né, não é muito incomum nós, em nossas palestras, nas manifestações de publicações ou podcasts que nós lançamos ao ar, e mesmo nas nossas salas de aula, cada vez mais percebermos que, apesar da nossa sociedade, né, da nossa civilização como um todo, seja no Brasil, nas Américas, na Europa, na Ásia Média, na Ásia Oriental, percebermos que, apesar de termos desenvolvido uma tecnologia tremenda, capaz de construir prédios de mais de 100 andares de altura, capaz de levar satélites à órbita da Terra, capaz de levar o homem até Lua e talvez futuramente até Marte, capaz de irrigar um deserto transformando uma região absolutamente árida numa cidade ou num grande jardim. Ainda assim nós percebemos, né, que no nível individual o ser humano ele ainda se sente bastante solitário.
ele ainda se sente bastante desconectado das pessoas que vivem ao seu redor. Claro, não de todas, né? Tem a nossa família, tem os nossos entes queridos, tem os nossos amigos, mas de uma maneira, né, numa cidade medianamente, se sente muita solidão, né? Se sente que se a pessoa adoecer ou se a pessoa passar por um contratempo, talvez não tenha apoio daqueles que o cercam. Então, é apenas um pequeno exemplo, né, de muitos exemplos aí que os nossos ouvintes podem, da sua própria experiência ou da sua própria reflexão, também reparar que a nossa sociedade tem um pouco dessa contradição. Ou seja, de um determinado ponto nós evoluímos muito, do ponto técnico, do ponto científico, do ponto tecnológico. Mas, de outra parte, parece que algumas misérias humanas, tal qual a solidão, a miséria social, a corrupção, a miséria moral, né? A dúvida diante de elementos ou acontecimentos críticos que acontecem em nossa vida, a insegurança, a incerteza do futuro, essas coisas nós não conseguimos resolver. E precisamente o que os gregos admiravam nos egípcios, né, e nós também podemos aprender a estudá-los, né, nos aproximar um pouco mais deles e da sua tradição, é a retirar essa força que faz com que o ser humano ele compreenda o sentido da sua vida, né? Por que eu estou aqui? E a gente percebe que isso é uma construção de um senso de religiosidade muito grande. Então, esse é um dos elementos que nós podemos retirar aí da admiração e do estudo desses antigos povos, né? Especificamente hoje, falando do antigo povo egípcio, a sua força de religiosidade. Muito diferentemente de nós, né, os egípcios, eles não olhavam para o céu, né, ou as forças celestes, buscando favores, né, para tornar mais simples e mais fácil e mais cômodo o seu dia a dia. Pelo contrário, eles consideravam, né, que os seus deuses, as suas divindades, a sua força espiritual, simbolizaram muito bem na pirâmide, estava no alto, né, estava no cume, estava no cimo de algo que deveria ser gradualmente escalado pelo ser humano. E, de certa maneira, a sua sociedade, quando eles captavam isso a nível individual, a nível social, que eles exemplificaram tão bem na pirâmide, havia todo um esforço, né, por parte dos indivíduos e por parte dos grupos mais esclarecidos e por parte até mesmo da força administrativa, da força de governo, da força da religião egípcia, de ir dando ao indivíduo os meios corretos, os melhores meios de ir desenvolvendo as suas virtudes interiores, tal qual a bondade, a generosidade, a imaginação, a inteligência, para que cada um sentisse como responsável pela construção ou pela, vamos assim, diminuição dessa distância entre o Egito terrestre, né, e esse Egito celeste que eles colocavam lá no cimo da sua pirâmide. Né? Então essa seria a grande força do povo egípcio, essa visão da religiosidade mesmo, essa visão de que o ser humano ele tem um destino a ser cumprido, ele tem um sentido na vida. E esse sentido na vida seria justamente despertar as suas virtudes, o seu senso de bem, o seu senso de justiça, para também poder ser um transmissor disso na sociedade. E poder sentir que individualmente, né, com a sua família, com o seu grupo social, com a sua sociedade, eles estavam então pouco a pouco galgando essa direção em direção ao cimo da pirâmide, né? Ao Egito celeste, do qual eles entendiam que o Egito no qual eles viviam era simplesmente um reflexo, era simplesmente uma sombra. Mas conforme cada um fosse aproveitando o seu livre-arbítrio, né, a sua compreensão dessas questões, poderia fazer com que essa sombra cada vez mais se aproximasse, cada vez mais se assemelhasse a essa visão, a esse ideal celeste que era o Egito celeste, né, onde viviam todos os seus grandes deuses, Amon, Ra, Hathor, Maat. E, de certa maneira, eles entendiam que o modo
de simbolizar na sua vida, no seu Egito terrestre, que esse ideal ele estava sendo corretamente escalado, que ele estava sendo corretamente plasmado, era a manutenção da justiça social. Então, nós vamos ver que muitas vezes, né, sob esse ideal da busca de vivência prática mesmo dos valores da sua religiosidade, nessa aproximação entre esse Egito concreto, desse Egito invisível, o que se ia plasmando na sociedade era uma sociedade mais justa, uma sociedade mais humana, onde a justiça existisse e se plasmasse tanto na família, como também na administração pública e como também no exercício de solidariedade social para aqueles que fossem menos poderosos, para aqueles que estivessem passando por alguma dificuldade ocasional. Tudo isso gerava, né, Danilo, uma aproximação muito calorosa entre as pessoas, porque de certa maneira cada um se sentia protegido pela pessoa ao seu lado, que não era simplesmente uma pessoa indiferente com o qual iam trabalhar, mas era um familiar. Ocupavam a mesma casa terrestre, era um grande amigo, era um irmão mesmo. Então tinha muito isso, né, Danilo? No plasmar essa justiça celeste, eles iam construindo um senso de uma família cujos laços não eram inteiramente dependentes de sangue, mas principalmente da concepção de um destino comum, de esforços comuns que tinham que ser realizados pelos diferentes indivíduos e também a visão de um objetivo comum, não simplesmente um objetivo horizontal, mas principalmente um objetivo vertical. Uma coluna de estabilidade pela qual todo cidadão com boa vontade, com força, com inteligência, com poder, com talento, poderia galgar. E também contribuir e auxiliar para aqueles de menos poder, menos estatura, mas para que pudesse sonhar um dia também poder galgar, principalmente essa pirâmide espiritual. Estudando um pouco Fernando Schwartz, Christian Jaque e até mesmo Helena Blavatsky, que trazem elementos muito profundos e sérios sobre o Egito, fazendo um comparativo com um ou outro historiador, às vezes há uma discrepância, porque eu estudei algumas coisas sobre o Egito na época de escola, da minha adolescência, até mesmo da juventude, em que eu percebi ali uma certa manipulação em relação à história desses povos. E comparando, depois de muito tempo, com Fernando Schwartz, com Helena Blavatsky, que é uma filósofa que dispensa comentários e apresentações, até mesmo Christian Jaque, que é alguém que tem uma profunda admiração, um profundo respeito, isso não quer dizer parcialidade, mas sim alguém que vê o Egito com o devido valor que ele deve ser visto e o retrata em suas obras, nós percebemos que eles relatam em suas obras um povo que tinha um grau tremendo de felicidade, um grau de individualidade do ponto de vista filosófico, de conhecer-se, de saber o que é a felicidade, de vivê-la, e ao mesmo tempo que era um povo muito mistérico, tinham esse segredo da felicidade, essa vivência prática. Eu gostaria que você falasse um pouco desse segredo, qual era a razão dessa felicidade e como nós podemos aprender também com essa visão que eles tinham de mundo e da vida. Sim, Danilo. Então, nós podemos dizer que o que estranhamos no Egito é muito normal em termos históricos, porque aquilo que era normal e familiar para eles não é mais para nós, assim como o que é familiar, o que é cotidiano para nós, não fazia parte aí da concepção que eles tinham da vida e da natureza, o que é absolutamente normal. E é justamente esse estudo do diferente que nos enriquece, né? Porque ele nos tira dos limites da alienação dos nossos tempos, para nos ajudar a responder justamente essas questões, né? Porque é que hoje nós temos tanto poder científico, mas ao mesmo tempo existe favelas, existe miséria moral, existe miséria social em muitas das nossas grandes e ricas cidades, né? É essa a ideia mesmo, nós irmos buscar as coisas diferentes, já que as coisas que nos são muito familiar não estão resolvendo, né? Para os egípcios, essa questão da religiosidade era fundamental e não era uma questão de ter esta ou aquela religião.
era principalmente essa questão de perguntar-se constantemente a respeito do mistério do ser humano, né? Quem sou eu? Qual é a minha missão? O que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu lugar na natureza? Qual é a minha relação em comparação com essa pessoa que está do meu lado, nessa sociedade em que eu nasci? E cada um ia fazendo os seus esforços, né, para despertar com relação a isso. E nós podemos dizer que em muitos períodos de auge civilizatório do Egito, a principal preocupação dos governantes, né, do faraó, daqueles que ocupavam os diversos ministérios que existiam, os diversos postos de sacerdócio, a administração pública de um jeito geral, era para dar esse modelo para as pessoas, para que cada um sentisse que no exercício da sua própria profissão, da sua atividade social, no exercício da sua vida familiar, ele estava encontrando a resposta para estes mistérios. Perfeito? Porque é como a gente vai aprendendo quando a gente estuda grandes filósofos como Sócrates, Platão, a filosofia grega, a filosofia estoica dos romanos, né? É o ser humano que tem dentro de si a resposta para todos os mistérios. Então, a sociedade egípcia era um grande laboratório, né, Danilo, ou uma grande escola, onde através da educação pelo exemplo, aqueles que eram grandes dentro da sociedade iam transferindo, iam transmitindo, não com palavras muitas vezes, também com palavras, mas principalmente através dos exemplos, o que é que o indivíduo ele tem que ir alcançando dentro de si mesmo. Né? Então, para eles, a formação não era uma questão de o que eu vou fazer na sociedade. Não. Era o contrário. Quem sou eu como ser humano e através dessa construção de uma identidade interior muito forte, valorosa, virtuosa, aí o indivíduo ia expressando o seu melhor. Tanto na sua atividade social, como também, de certa maneira, né, como um bom pai, um bom exemplo para os seus filhos e para as pessoas dentro de sua casa, e também para o seu vizinho, e também no exercício da sua atividade comercial, industrial ou guerreira. Então é uma visão muito interessante essa, né? Eles não buscavam a religião simplesmente como uma forma de admirar deuses frios e estranhos externos, mas principalmente, né, como um reflexo externo de elementos da natureza que são muito poderosos e que eles tinham essa oportunidade de constatar nas suas grandes figuras sociais e, de certa maneira, também vivenciar isso na sua própria vida. Para algo que sempre me marcou assim no professor Jorge Ângelo Livraga, né, para viver em algo disso, que é mais do que acreditar em algo, é ter uma constatação de que alguma coisa existe, né? Então, para eles não discutiam essa questão assim, os deuses existem? Não, eles não discutiam nesse sentido. Através de uma formação educativa e de uma vida muito prática, né, buscando concretizar esse ideal de uma formação humana, eles iam constatando a realidade da divindade dentro de si próprios. E essa realidade, José Roberto, ela parte de um processo consciencial do indivíduo. Como você falou ao longo da sua explanação, a gente, estudando um pouco mais detidamente o Egito, a gente vai perceber um processo do indivíduo, ou seja, do ser humano, aquele que desperta consciencialmente e que gera um impacto social e coletivo, portanto. É muito curioso quando a gente vai estudar a Grécia Antiga, na época de Sócrates, o impacto que ele causou, ou seja, um ser humano desperto como Sócrates é capaz de despertar, por exemplo, um Platão e tantas outras pessoas devido à sua consciência que despertou, os seus valores, as suas virtudes e a sua ação moral concreta que ratifica tudo isso que eu falei. E, naturalmente, que o povo egípcio seguia essa mesma tônica, esse preparo individual através de uma educação formativa, isso gerava um impacto social. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Bom, Danilo, mesmo as pirâmides, né, novamente a gente tem que recorrer aí um pouco ao que os gregos, né, eles eram muito curiosos com relação a essa civilização egípcia, né? Olha, 2.500 anos atrás, o Grande Egito já não existe mais. 2.500 anos depois, né, na nossa época, esse Egito que nos admira já não existe mais. Mas na época dos gregos, um pouco mais próximo, né, também se considerava que o Egito já estava passando por uma das suas fases finais de decadência.
decadência. Mas os gregos também admiravam bastante essa civilização, principalmente, né, pelo seu legado de conquistas, de tradições espirituais e filosóficas. Tanto que a pirâmide, né, é outro nome que nós recebemos não dos próprios egípcios, mas da tradição grega. A palavra pirâmide, né, ela deriva de pir, que significava justamente o fogo. E se a gente observa o fogo como símbolo, né, quer dizer, o que é que tem a pirâmide a ver com o fogo, a gente percebe que justamente esse fogo, né, que, tal qual a pirâmide aponta para o céu, aponta para cima, o fogo também é um elemento que se apoia numa base material, né, consome o ar ao seu redor. Se a água não é excessiva, ele evapora esse elemento líquido, e também ele está sempre se dirigindo para o elemento celeste, né? A gente nunca vai ver um fogo queimando para a direita ou para a esquerda, né? Ele não escolhe lados. O único lugar para onde ele vai, para onde ele aponta, é justamente esse firmamento celeste. Então a gente percebe, né, Danilo, que esse símbolo do fogo ele é muito interessante porque ele aponta para o celeste, mas ele se espalha para todos os lados. O fogo, né, como a gente vê muitas vezes nesses vídeos em que acontecem incêndios em áreas florestais ou em áreas urbanas construídas com material muito propício à sua propagação, a gente percebe que o fogo ele rapidamente vai devorando todas as coisas ao seu redor. E por mais destruidor que o fogo físico seja, quando ele é conquistado como um fogo interior, né, uma capacidade de entusiasmo, de alegria, uma certeza com relação a cada conhecimento que se possui, se pode vivenciar esse conhecimento. E isso, vivenciado, acaba servindo de um elemento muito mais eficiente na propagação de um ideal filosófico, de um ideal de sabedoria. Então, essa preparação individual do egípcio, ela tinha principalmente, né, um fim social mesmo. Era algo que o indivíduo considerava, ora, para compartilhar alguma coisa, eu tenho que ter essa coisa dentro de mim. O que eu quero compartilhar? Ideias científicas? Vou estudar ciência. Aí eu posso conversar com as pessoas, aí eu posso dar aulas. Mas o que eu quero realmente propiciar, generosamente distribuir com as outras pessoas? Um ideal espiritual, um ideal de sabedoria? Então eu preciso não apenas acreditar nessas coisas, não apenas tê-las como boas, mas principalmente tornar isso como um fruto, exercitar isso para que seja algo parte de mim, como a minha pele, né? Como os meus próprios sentimentos, como os meus próprios pensamentos. Então, havia essa ânsia cultural, para começar pela coisa certa, né? Havia essa ânsia de se educar, de se formar, para ter dentro da sua própria alma um legado cultural que o indivíduo identificasse consigo próprio, com a sua própria identidade, da mesma maneira, né, que a nossa pele recobre o nosso corpo. E a partir daí, né, aí sim a pessoa pode, como o fogo, né, queimar para os lados e ir espalhando essas ideias, não só para manter a ordem social egípcia, mas para sentir que também está colaborando com a vivência dos ideais desse Egito celeste, está colaborando com a vivência, né, com a realidade dos deuses no seu próprio coração e também no coração do outro ser humano, e caminhando em direção à natureza, caminhando em coincidência com a natureza, para que o Egito cumpra o seu destino cósmico, né? Seja uma sociedade ou civilização que deve ser. Você falava lá atrás, José Roberto, da deusa Maat, que é aquela simbolizada pelas suas asas, que ampara, que protege o seu povo. Enfim, uma divindade muito respeitada e muito especial na cultura egípcia. E quando a gente reflete sobre isso hoje, no século XXI,
A gente está bem distante dessa realidade e a gente julga sempre o mundo ou o avalia de acordo à ótica e muitos preconceitos que a gente tem no momento em que estamos vivendo. Mas o mundo nem sempre foi assim como a gente o vê hoje. Isso quer dizer que nós temos coisas boas hoje, sim, mas há coisas muito ruins a se melhorar, e o povo antigo também tinha suas questões, mas havia esse aspecto da justiça que, sem sombra de dúvida, no Egito clássico era muito melhor do que o que nós vemos hoje. Dito isso, José Roberto, como nós podemos ver hoje essa magia da justiça no Egito? Naturalmente que ela não existe da mesma maneira, mas enfim, como nós podemos encontrá-la? Há algum resquício, algum vestígio? E o que nós podemos refletir também sobre essa questão? São os egípcios dessa antiga cultura, como também nem nós somos os gregos da antiga Grécia, né? Porque nós também perdemos essa habilidade de aprender com quem sabe, né? Hoje a gente percebe isso e se percebe isso cada vez mais, que estamos passando por uma época de estagnação moral e já estamos passando por isso aí desde a Idade Média, né? O ser humano hoje ele se sente bastante confuso e bastante perdido. Ele tem muitas coisas, tem muito acesso, tem muitos elementos de comunicação, mas a comunicação mesmo, a confiança no outro, a manutenção, o fortalecimento, né, a ampliação dos elos de amizade estão cada vez mais sujeitos a coisas muito temporais, muito passageiras, né? As pessoas querem saber umas das outras nos seus relacionamentos por uma questão de interesse, não por uma questão de aprofundar vínculos humanos, né? Crescer como seres humanos, juntar forças e juntar potências. Isso seria o que os egípcios chamavam de o reino de Isfet, porque se eles tinham como simbolismo Maat, né, como a deusa da justiça, eles tinham como Isfet o símbolo do seu oposto e do seu contrário, que é justamente o reino da injustiça, né? O reino onde as coisas ficam mais difíceis. O faraó ele já não é mais aquele ser, né? Não um ser divino, mas um ser humano que se preparou e se sacrificou para executar a sua tarefa. Ele já não é mais alguém que segura a Maat na sua mão, né? Aquela pequena deusa que faz toda a diferença. Ele já é muitas vezes um nobre a mais, né? As famílias também cada vez mais separadas, cada vez mais desagregadas, cada vez com menos valores para superar, né, através do calor familiar, as dificuldades sociais. E isso acaba também espelhando na sociedade, em que os grupos, cada um vai se preocupando com os seus próprios interesses, né, os médicos com os seus próprios interesses, os soldados com os seus próprios interesses, os nobres com os seus próprios interesses, os comerciantes também querem simplesmente defender aquilo que lhes compete. Então isso vai fazendo com que a sociedade se fragmente. E fragmentar significa tornar-se cada vez mais forte, tanto aos inimigos externos como aos inimigos internos. E o Egito, né, Danilo, já passou por isso assim muitas vezes. Eles tiveram várias idades médias, assim também como várias idades, né, de auge. O que nós podemos, ressaltando um pouquinho no estudo da história e daqueles povos e sábios que também se voltaram para esse grande mistério egípcio, que ora tinha uma civilização que era muito humanista e ora vivia um período medieval de perda dos valores humanos e perda dos valores sociais e perda dessa conexão com a natureza, e depois recuperava esse valor através de muitos sacrifícios que muitas vezes historicamente não se entende, mas que alguns estudiosos, mesmo hoje em dia, esses que você citou, né, o professor Fernando Schwartz, Mircea Eliade, Christian Jack, né, eles acabavam reputando aos idealistas que iam formando grupos, principalmente esses grupos, né, que tinham uma grande importância, uma grande relevância nos períodos medievais. Iam construindo centros onde eles iam reunindo as pessoas que iam chegando de uma a uma para formá-las nessa necessidade de buscar o ser interior, né, o indivíduo interior, que aparece quando o indivíduo ele pratica a justiça, pratica a generosidade e busca compartilhar aquilo que ele vai descobrindo com os demais, né? Ou seja, é um processo de educação
mas agora num período de decadência moral, decadência social, para que quando novamente os tempos se tornarem propícios, essa conquista possa ser compartilhada num âmbito maior e o Egito ele possa recuperar os valores que foram perdidos numa determinada época. Então há momentos no Egito em que a gente vai perceber a presença de Maat, a justiça social através da plasmada através da formação dos indivíduos, e há momentos em que a gente vai ver que Maat não está presente, quem está presente seria a sua contrária, a deusa Sfet, a deusa da injustiça, e onde os valores estão mais esquecidos, as durezas sociais são muito mais visíveis, e mais mesmo nesses períodos existem aquelas pessoas, aqueles grupos, aqueles sábios que vão trabalhando para que novamente volte o reino de Maat. E essa ideia ela parte justamente de um aspecto moral, não é? Ou seja, o egípcio tinha muito amparo, muito vínculo com essa questão moral. Quando a gente vai estudar, por exemplo, a vida de Sócrates, a gente percebe que ele foi um sujeito, um cidadão, que até hoje é citado porque ele teve uma vida muito íntegra, muito moral. Ou seja, a gente está falando da mesma coisa que se ensina no Egito. O comportamento humano, ele quando deriva desse aspecto da moral, e ele tem coerência com isso na ação, ele é um comportamento místico, mágico, espiritual. Porque não há como falar de espiritualidade sem falar primeiro da moral. É a moral concreta, efetiva, ou seja, uma coerência de virtudes e valores no pensamento, no sentimento e na ação que levam a esse grau elevado de espiritualidade. E enfim, por isso eu gostaria que você falasse do valor moral, da importância desse aspecto para o povo egípcio. Sim, né, Danilo? Sem um comportamento moral não existem valores humanos. Sem um comportamento moral não existe amizade, não existe fidelidade aos laços familiares, né? É isso que mantinha o Egito unido. Cada homem, cada mulher, cada jovem, cada ancião se sentia responsável por alimentar em si um comportamento justo, um comportamento benevolente, um comportamento inteligente. Quando essas partes elas refletem na sociedade, aí o que nós temos é justamente a expressão da justiça social, da justiça humana. É assim que eles viam isso, né? Então o valor moral é necessário no indivíduo para que Maat, a grande senhora dos valores morais, né, esteja presente na sociedade. E, de certa maneira, até a natureza nos dá um exemplo disso, né, Danilo? Todos os rios, quase todos os rios, vão em direção ao mar. E é muito bonito a gente constatar isso. Não importa o tamanho do rio, mesmo que ele seja pequenininho, ele vai se unindo a outros maiores, juntando as suas águas, descendo as montanhas, correndo as planícies, passando por vales, passando por cidades, até chegar ao seu destino final, que é o oceano. Os egípcios, com relação à moral, eles tinham uma visão mais vertical disso, né? Existe o grande mar celeste, do qual, através das virtudes, o ser humano ele vai construindo um canal também. Um canal com esse grande oceano, onde estão todos os arquétipos da beleza, da justiça, da bondade, dos valores humanos, todas as formas perfeitas dessas coisas. E conforme o indivíduo ele vai se purificando através de uma vida moral, ele nada mais vai construindo um canal que em algum momento coincide, né, com a grande margem desse lago celeste. E por esse canal aberto, né, através das virtudes que o indivíduo alimentou em si, essa energia, essa água, esse fogo, ele vai descendo até esse indivíduo. E claro, né, é um indivíduo que canaliza um braço do rio, não é o mar. Mas ainda assim, sabendo viver corretamente, unindo seus esforços a outros, esses grandes e pequenos afluentes vão se unindo e construindo assim uma imagem na Terra que muito vai se assemelhar, pelo menos essa era a concepção dos egípcios, né? E que historicamente muitas vezes a gente tem a oportunidade de constatar que eles em algum grau conseguiram isso. Eles vão fazendo dessa soma de afluentes um retrato do grande rio ao qual todos têm esse ideal de se aproximar.
Realmente, José Roberto, o Egito é um povo mágico, místico, mistérico, enfim, é difícil até de defini-lo. O fato é que é um povo maravilhoso que nos deixou um legado, independente de quanto tempo isso existiu, 10, 15, 20, 30 mil anos. O fato é que, se estamos falando hoje do Egito, e se outros historiadores também falaram, naturalmente que há uma relevância muito grande e algo a se aprender e, portanto, a se viver também. E justamente sobre isso que eu gostaria que você falasse, o que nós podemos viver, de alguma maneira, em alguma medida, daquilo tudo que você falou e de tudo aquilo que os egípcios deixaram como um legado para nós. Da mesma maneira que os gregos tinham no Egito um modelo de comportamento, né, Danilo? E depois também os romanos, eles tinham nos gregos, né, um modelo de comportamento. O que nós podemos retirar aí também é essa ideia de que, como indivíduos, nós precisamos de bons modelos para que a gente desenvolva o potencial que todos esses grandes filósofos do passado dizem que nós podemos desenvolver, né? Temos que desenvolver para alcançar o nosso verdadeiro quinhão de felicidade, uma felicidade que seja humana, que seja generosa, que seja calorosa, tanto a ponto de aquecer a nossa própria alma, o nosso próprio coração, como servir também de referência aí para outras pessoas que também estão buscando o mesmo valor. E o que a gente quis trazer aqui são algumas ideias que nos ajudam justamente a ver que civilizações como a egípcia, que hoje já não existem mais como existia nesses momentos que a gente descreveu um pouquinho aqui, sinteticamente falando, ainda assim tem elementos deles que nós podemos ir buscando, né, ir catalogando, ir nos inspirando para que a gente possa também construir o nosso próprio destino como seres humanos. Nós já somos uma sociedade, né, Danilo, uma civilização que faz muitas coisas, nós trabalhamos muito, nós produzimos muitas coisas, então inteligência não é o que nos falta. O que nos falta talvez seja um pouco desse sentido de religiosidade interior que esses antigos povos tinham, né? Dessa busca de uma formação que nos dê esses elementos que nós podemos cada vez mais ir assimilando ao nosso desenvolvimento individual. E também a fé, né, Danilo? A fé de que cada um de nós é importante o suficiente para, a partir do momento em que a gente tem algo desse senso de justiça, algo desse senso de valor, também podemos compartilhar com os nossos companheiros e acompanhar para que ele também desenvolva corretamente cada uma dessas boas sementes. Dessa maneira encerramos o nosso podcast. Agradeço novamente a presença do professor José Roberto e, claro, lhe desejo que seja sempre muito bem-vindo. Obrigado, Danilo. Como sempre, é um grande prazer compartilhar alguns desses momentos, né, algumas dessas reflexões filosóficas contigo, meu caro amigo, e também com todos os amigos aí que nos ouvem. Para aqueles que queiram nos contatar, podem fazê-lo através do nosso site nova-acropole.org.br/podcast. E para quem quiser saber mais sobre o nosso curso de Filosofia para Viver, basta também acessar o nosso site nova-acropole.org.br. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Antônio Vivaldi, o segundo movimento do Concerto em Dó Maior.